Vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito para você que acessa meus endereços na internet, @Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram, Facebook, blog. Você pode, então, digitar. Se quiser mais facilmente, é só digitar Paulo Roberto Maciel e vai ao YouTube, Instagram, Facebook, blog. Aqui está Jesus com sua mãe Maria, nossa mãe celestial. Jesus, nosso Deus, nosso irmão primogênito no céu. Neste vídeo eu vou transmitir a liturgia referente ao dia 21 de maio de 2025, quarta-feira, quinta semana do tempo comum. Aliás, quinta semana da Páscoa. Páscoa do Senhor Jesus, logicamente. O ano litúrgico é o C, quando se dá mais destaque ao evangelho escrito por São Lucas, pelo menos na liturgia dominical, a cor é branca, a cor dos paramentos litúrgicos, conforme eu estou simbolizando aqui com essa veste. No rito temos a missa própria com o prefácio da Páscoa. Atenção você que é presidente de celebração eucarística ou da palavra. Veja bem, a missa pode ser também em memória de São Cristóforo Magalhães e de seus companheiros mártires. Neste caso, a cor deve ser vermelha. Então, é um alerta para os presidentes de celebrações eucarísticas e da palavra. Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos do 1º ao 6º. Naqueles dias chegaram alguns da Judéia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: Vós não podereis salvar-vos, se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Isto provocou muita confusão e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Depois de terem sido acompanhados pela comunidade, Paulo e Barnabé atravessaram a Fenícia e a Samaria. Contaram sobre a conversão dos pagãos, causando grande alegria entre todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pelos apóstolos e os anciãos, e narraram as maravilhas que Deus tinha realizado por meio deles. Alguns dos que tinham pertencido ao partido dos fariseus e que haviam abraçado a fé levantaram-se e disseram que era preciso circuncidar os pagãos e obrigá-los a observar a lei de Moisés. Então os apóstolos e os anciãos reuniram-se para tratar desse assunto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o salmo responsorial é o salmo 121. Na Bíblia Vulgata, ou 122, na Bíblia de Jerusalém. Versículos 1º ao 2º, 3º ao 4a, 4b ao 5º, refrão, versículo 1º. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Repitamos, que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm Jerusalém em suas portas. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Jerusalém, cidade bem edificada num conjunto harmonioso. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor, para louvar segundo a lei de Israel o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Repitamos,
Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Aqui no primeiro refrão estava escrito: quando ouvi que me disseram, mas resumidamente é este o refrão que fica mais musical. Agora é o Evangelho, hora do Evangelho, vamos aclamar o Evangelho e depois proclamá-lo. O Evangelho de hoje é o escrito por São João, o discípulo mais amado, capítulo 15, versículos do 1º ao 8º. Vamos primeiro recepcionar o Evangelho com o cântico. Aleluia, 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 aleluia. Ficai em mim, e eu em vós ficarei, diz Jesus, que em mim permanece, há de dar muito fruto. Quem em mim permanece, há de dar muito fruto. Aleluia, 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 aleluia. Olha a pomba que representa o Pentecostes. Estamos caminhando para o Pentecoste. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta, e todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha aí que bonito o Evangelho de São João, capítulo 15. Né? Olha a reflexão do livro Deus Conosco, da revista Deus Conosco. Cristo deseja e espera que nós, seu povo, estejamos vinculados a Ele como os ramos ao tronco. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Nenhuma outra proposta poderá seduzir a quem tem fé autêntica e verdadeira. Quem se vincula a Cristo toma parte no novo povo por Ele constituído. Fora de seu projeto, tornamo-nos ramos secos. Não produzimos frutos de vida. Escutemos, pois, o seu chamado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Na linguagem bíblica, a palavra de Deus não apenas comunica uma ideia, mas cria e faz acontecer. Também a palavra de Cristo é eficaz, tem poder de nos purificar do mal. Ela não apenas nos ensina, mas nos faz viver do jeito certo. Estamos vivos, estamos limpos, porque Ele nos purificou e vivificou. Para continuar assim, temos que estar unidos a Ele, e Ele tem de continuar agindo em nós. É um vínculo de comunhão de vida. Como os ramos ligados ao tronco, Jesus nos quer vinculados a Ele. Agora temos aqui uma reflexão também do livro Dia a Dia com o Evangelho. Vejamos o que está escrito. É importante termos várias reflexões para tirarmos nossas conclusões. A imagem da videira nos ajuda a compreender a importância da permanência nossa em Jesus,
É preciso compreender isso, a importância de permanecermos unidos a Jesus. Ele é a verdadeira videira, ele é Deus. O pai é o agricultor que zela pela produção e crescimento dos frutos. Os ramos são os cristãos. A condição para dar frutos é que o ramo esteja ligado à haste principal. Quem estiver em comunhão com Jesus poderá produzir abundantes frutos de fraternidade na vida e na missão. Poderá salvar almas. Quem se deixar podar pelo Pai coloca-se na dinâmica de produzir mais frutos ainda. Por isso é que Jesus afirma: sem mim nada vocês podem fazer. Em outra proposta, ousamos pôr nos lábios de Jesus a mesma afirmação. Em outras palavras, comigo tudo vocês podem fazer. Com efeito, aos que permanecem unidos a Jesus e põem em prática a sua palavra, ele garante: peçam o que quiserem, e isso lhes será concedido. Agora vamos aos santos do dia. 21 de maio é dia de São Carlos Eugênio de Mazenod, bispo de Marsella, fundador dos Oblatos de Maria Imaculada. De acordo com o site do Vaticano, Eugênio, de família nobre, fugiu da Revolução Francesa e, ao invés de continuar a vida de corte, quis ser sacerdote, padre. Em 1816, fundou a Sociedade de Missionários da Provença, que mais tarde se tornou Missionários Oblatos de Maria Imaculada. Após sua nomeação como bispo de Marsella, na França, faleceu em 1861. Santos do dia 21 de maio: São Cristóvão de Magalhães e seus companheiros, mártires no México. De acordo com o site do Vaticano, no período mais difícil para a igreja perseguida no México, o padre Cristóvão Magalhães, ou Cristóforo, foi assassinado com 24 companheiros por ódio à fé em 25 de maio de 1927. Esses mártires foram canonizados pelo Papa São João Paulo II durante o grande jubileu do ano 2000. São Cristóvão de Magalhães disse em seu leito de morte: não se preocupem, irmãos, mais um momento e depois o céu. Morro inocente e peço a Deus que o meu sangue possa servir para a união dos meus irmãos mexicanos. Os primeiros anos do século XX foram difíceis para a igreja no México. Em 1917, o presidente do país concordou com a entrada em vigor de uma nova Constituição inspirada em princípios anticlericais. Os bispos se opuseram imediatamente, mas só conseguiram causar uma reação forte e violenta no governo. O presidente mudou, mas a situação piorou. Em 31 de julho de 1926, pela primeira vez em 400 anos, foi suspenso o culto público em todas as igrejas do país e o clero católico maltratado. Foram expulsos os sacerdotes estrangeiros, proibidas e fechadas escolas particulares de inspiração católica, suprimidas muitas obras de caridade pertencentes à igreja. Os leigos mexicanos se organizaram e formaram a chamada Liga em Defesa da Liberdade Religiosa, pedindo o apoio dos sacerdotes, que preferiram uma solução pacífica. A situação se precipitou logo a ponto de chegar à luta armada. A guerra civil que eclodiu naqueles anos ficou conhecida com o nome de Movimento Cristeiro, levada adiante pelos fiéis que queriam defender a todo custo a sua liberdade religiosa. Por isso, pediam com insistência o apoio de seus pastores, que preferiam sempre uma resistência pacífica. Alguns padres deixaram suas paróquias e outros foram completamente hostis ao movimento. A maioria, mesmo se dissociando, não quis abandonar seus fiéis, se prodigalizando para cuidar das almas. Foi o caso de Cristóvão de Magalhães. Cristóforo, ou Cristóvão, nasceu em Totix, próximo de Guadalajara, em 1869, no seio de uma família de camponeses, da qual aprendeu a ser devoto do Sagrado Coração de Jesus e de Nossa Senhora do Rosário.
Ainda jovem, entrou para o seminário, foi ordenado sacerdote. Em 1888, se tornou pároco de sua aldeia natal. Olha aí, se tornou pároco da aldeia natal, aldeia onde ele nasceu. Em Askeltan, deu início a uma missão entre os nativos de Huicoles, com o objetivo de evangelizar, e assim fundou várias escolas, um abrigo para órfãos e um asilo para idosos. Animado por sua devoção a Maria, começou a propagar a oração do Santo Terço, do Rosário, mas pregava também o desapego dos bens materiais e buscava melhorar o padrão de vida de seus concidadãos. No entanto, a sua pregação tinha como alvo de modo especial as vocações sacerdotais. Quando fecharam o seminário de Guadalajara, fundou em sua paróquia um pequeno centro para a preparação dos futuros sacerdotes. Quando o movimento cristeiro se propagou, Cristóvão não aderiu. Pelo contrário, respeitava o uso da violência, rejeitava, melhor dizendo, o uso da violência, recordando que Jesus e seus apóstolos nunca recorreram a ela. Convencido disso, escreveu em um artigo do jornal local: a única arma da igreja é a palavra de Deus. Entretanto, jamais abandonou seu povo. Na manhã do dia 21 de maio de 1927, Cristóvão foi preso pelo exército com a acusação de apoiar a rebelião, mas na verdade foi condenado à morte pelo simples fato de ser sacerdote, de ser padre. 4 dias depois foi fuzilado em Colotlán, junto com 24 companheiros, entre os quais 21 sacerdotes e 3 leigos. São Cristóforo ou Cristóvão Magalhães e seus companheiros, rogai por nós junto a Deus, rogai por mim, rogai por nós. Santo do dia 21 de maio, São Teobaldo de Viena. De acordo com o site RS21 da TV Rede Século XXI, São Teobaldo nasceu em 957. Ainda criança, abriu mão de uma vida que poderia levá-lo ao trono para viver uma vida consagrada a Deus. Em sua congregação religiosa, viveu intensamente a pobreza evangélica. Estudou filosofia, teologia e foi ordenado sacerdote. Tornou-se bispo de Viena, a capital da Áustria, onde permaneceu por mais de 40 anos. Por sua iniciativa, realizou-se em 994, em Anse, na diocese de Lyon, um concílio que congregou os bispos de 3 províncias, Lyon, Tarentaise e Viena, no qual se confirmaram os domínios das abadias de Cluny e de São Bernardo de Romans. Deste concílio foi proibido aos clérigos caçar e casar e aos padres a obrigação de sempre trazerem o viático. Falecido a 21 de maio de 1001, depois de ter governado a Igreja de Viena, teve o seu culto confirmado por Pio X em 1903. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. Mesmo que seja um não, acate, pois você está lidando com o Criador do universo, com o Pai Celestial. Até o pai aqui na terra, a mãe aqui na terra, dá um não para o filho quando percebe que é o melhor. Imagine Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente. E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Teremos a vida eterna. Teremos, como eu estou dizendo, porque eu acredito que você também quer. Eu quero a vida eterna.
A vida para sempre, a vida por todos os séculos, a vida perene, a vida definitiva. A vida na Terra aqui é uma passagem apenas, é efêmera. A vida perene será após a morte física aqui e após a vinda de Jesus na parousia, no juízo final. Será algo inexprimível, indizível, inefável, inexpressável, grandioso. O apóstolo São Paulo, maior divulgador da palavra de Cristo, diz que a tribulação de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Teremos corpos como o de Cristo ressuscitado, quando ele entrou no cenáculo onde estavam os apóstolos, sem precisar abrir portas. Não quebrou paredes nem nada, entrou. Pôde comer, pôde beber, mas não precisava. É um corpo com outras propriedades, não está mais sujeito a esse tempo, a esse espaço como conhecemos hoje. Jesus desapareceu da frente dos discípulos de Emaús num átimo de segundo, quando abençoava a refeição. Mudou a aparência para eles, mudou a aparência para Maria Madalena. Então, é um corpo diferente que pode estar aqui onde eu estou, ou lá nos Estados Unidos, ou lá no Japão, em questão, falando do nosso tempo, de átimos de segundos. Algo que nós não compreendemos, é coisa de Deus. Então, seja batizado, acredite em Jesus como Deus, ele é Deus no mistério da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é o Filho. Algo que nós não compreendemos porque somos criaturas. E a criatura não deve querer decifrar o Criador. Não tem como. Ok? Seja batizado, creia em Jesus como Deus e arrependa-se dos seus pecados para não morrer em pecado grave. E nos encontraremos na vida eterna. Algo wonderful, maravilhoso. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @PauloRobertoMaciel 6 /.